Sim. Olá, bem-vindo aqui para mais um episódio do nosso Chá com Prosa, esse encontro semanal de troca, né, onde já falamos sobre tantos temas e que tem sido muito prazeroso, né, estar aqui e comentar e trazer o nosso olhar, às vezes com convidados. Eu, particularmente, tenho alguns encontros favoritos, né, e hoje a gente vai aproveitar aí que estamos no final do ano de 2022 para falar um pouco sobre fim de ciclos, né? Recomeços, mudanças na vida, que são coisas que muitas vezes nos trazem muita dor, né? Então, será que é possível um recomeço? Será que é possível um término ou uma mudança? E lidar com isso de uma maneira menos dolorosa, com mais sabedoria, com mais coragem. Então, esse é o nosso desafio aqui, né, desse nosso encontro hoje. Lembrando que, se fizer sentido, dá um like, se inscreve no canal e assina o sininho para você sempre receber aí os nossos encontros todas as quintas-feiras. A gente está com um episódio novo. Então, meu nome é Marcelo Oliveira, estou aqui junto com a Vivian Barros e o Márcio Sussumos e estamos aí abertos para esse diálogo sobre o fim, o recomeço, as mudanças, né? E aí, pessoal, o que ressoa aí dentro do coração de vocês quando a gente pega e fala que chegou ao fim, ou é um recomeço, né? É muito comum o Zen budismo pegar e falar que, né, sobre vida, morte, começo, fim, não há um sem o outro. E e aí, pessoal, o que vem no coração de vocês? Acho que a gente até abordou um pouco isso, né? Não lembro mais em qual dos episódios, mas dessa possibilidade, que nunca é uma coisa só, né? Mas a nossa mente tende a querer categorizar as coisas, ou é um fim, ou é um começo, né? E a gente esquece que tudo isso, no fundo, é só uma ilusão, né? Só como você falou, a gente está sempre em mudança, né? Então, fim, começo, está sempre acontecendo, né? Todo fim é também um começo de um novo ciclo. Uma das coisas que eu acho que é mais dolorosa, assim, quando a gente pensa em ciclos, né, são as expectativas que a gente tem com relação a fechar ciclos, né, ou iniciar novos ciclos. Então, é muito comum no final de ano, né, agora que a gente está, as pessoas têm uma expectativa, assim, de que tudo tem que acabar certinho, né, como se, assim, vira dia 31, tem que resolver tudo na minha vida que ainda não está resolvida, né, e já ter todas as metas planejadas para o próximo ano. Então, acho que isso é uma das coisas muito geradora de sofrimento, assim, porque facilmente, assim, a gente não vai conseguir terminar tudo de maneira perfeita, né? Até porque a gente está imerso em inúmeras circunstâncias que às vezes não permitem que isso aconteça, né? E aí vem uma voz autocrítica muito grande, assim, como se nós fôssemos os únicos responsáveis pelo fracasso, né? Assim, de não ter tudo resolvido, enfim. Eu acho que isso é bastante comum, assim, no final de ciclo e muito gerador de ansiedade também, né? De sofrimento, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto que costuma estar, assim, presente, né? Eu vejo com meus pacientes, nos grupos que a gente faz, né? Esse tipo de questionamento, de preocupação. Uma coisa que vem na minha cabeça é todo fim, né, ou toda mudança, ou todo recomeço, necessariamente é sofrido? O que vocês acham? Não, acho que não. Acho que às vezes é uma escolha que você está fazendo que vai ser benéfico, né? Que eu acho que envolve talvez uma readaptação, nos tira da zona de conforto. Isso eu acho que sim, né? Mas não necessariamente é sofrido, né? Na minha opinião, né? Eu acho que esse tema de fim de ciclo, conclusão de algo, né, me vem muito a palavra oportunidade, né? Oportunidade, às vezes, para se reconhecer, né? Igual a Vivian falou, que talvez traga uma certa ansiedade, né? Para terminar logo e concluir a coisa. Mas é uma oportunidade também, eu sinto, para saborear, né? A gente fala em mindfulness muito para saborear cada momento, do jeito que ele se apresenta, né?
E final de ciclo tem um sabor diferente de começo de ciclo, que tem um sabor diferente de meio de ciclo, né? Eu acho que quando o Marcelo traz o será que é sofrido, né? Eu acho que é igual, acho que eu ouço muito o Marcelo falar, né? Se foi bom, acho que vai ter alguma uma dorzinha de que acabou, né? Assim, né? Então, tem uma intensidade, tem uma nuance, tem uma tonalidade, eu acho, diferente. Então, por isso que eu acho que é muito essa oportunidade de saborear. Qual que é o sabor de concluir algo, né? E daí é também essa dor de abrir mão, né? Porque acabou e vai acabar, né? É difícil às vezes abrir mão, né? Existe uma certa dor aí nesse abrir mão. Será que quando a gente fala de ciclo, o fechamento de ciclo serve para todos os ciclos? O término de um ano, o término de um relacionamento, o término de uma época da vida, né? De um trabalho, né? Será que o fim de ciclo serve para todos? Esse Tem olhar, isso que a gente está trazendo aqui? coisas. Porque eu, particularmente, né, eu acho um pouco diferente o fim de um ano de um fim de um relacionamento, ou Uhum. de um fim de uma carreira. Mas é fim. Né? Talvez no fim do ano tenha um componente maior que a esperança. Né? Geralmente, quando a gente chega no fim do ano, a gente está. Não, 2023, tudo vai ser diferente, que é esse término ilusório que a Vivian trouxe, né? Tipo, né? Eu lembro que a minha resolução de 2018 eu ainda não cumpri do ano de 2018. A gente está indo para o ano de 2023. Né? Em 2018 eu queria definitivamente aprender a falar espanhol e não queria terminar o ano sem aprender a dançar forró. Né? Aí eu lembro quando era dezembro, eu perguntei assim: poxa, acho que agora eu vou ter que, sei lá, achar uma argentina que saiba dançar forró para tentar fazer sabe, tipo, um Como? combo no final do ano, né? E ainda não consegui resolver essas coisas. Meu espanhol ainda continua muito ruim, ainda não danço espanhol, não danço forró. Mas geralmente tem uma questão de esperança muito grande para 2023. Será que esse talvez seja o que faz com que o ciclo de um ano, o final de um ano, seja diferente para outros finais? Como a gente encara e psicologicamente isso traz um impacto diferente? Sim, acho que quando me vem a imagem de finalizar o ano, é interessante que o planeta inteiro está celebrando alguma coisa, né? Ah, nos fusos horários, na Austrália já é ano novo, daí É tem os interessante. fogos lá, né? Depois vai passando, o mundo inteiro está celebrando alguma coisa na mesma época, né? E eu fiquei refletindo assim, o que que é o ano mesmo, né? O ciclo de um ano? Que se eu não estou enganado, astronomicamente, é que o planeta, né? A Terra deu um giro em torno do Sol, né? Era isso, 365 dias. Então, de fato, é um final de um ano, é um ciclo onde todos nós, seres humanos do planeta Terra, e todos os seres do planeta, o planeta inteiro, a gente completou junto um ciclo. Fiquei imaginando o quanto isso integra, né? Não estamos sozinhos e fizemos algo todos juntos. Vivemos algo todos juntos. E estamos celebrando esse algo que vivemos todos juntos, que o planeta inteiro viveu isso junto. E acho que isso combina muito com a palavra que o Marcelo trouxe, que é esperança. Só de imaginar que o planeta inteiro viveu algo junto e assim, teve que lidar com vários desafios juntos. Eu acho que principalmente esses últimos anos de pandemia, vivemos algo intensamente juntos, como planeta, né? E como humanidade. E daí a gente está celebrando o fim de um ciclo junto. E só talvez como que fala? Asteroides ou astronautas
que não orbitou junto com a Terra, mas provavelmente foi muito menos tempo, né? A gente estava todos juntos mesmos, unidos. E isso dá, para mim, me vem a palavra muito beleza, né? Que bonito isso. E quem sabe isso traz um sentimento de esperança, de estamos juntos, como integrados mesmo. Não estamos sozinhos, né? Apesar de vários objetivos, metas pessoais, individuais, a gente completa algo junto aqui. Será que esse seria a diferença do porquê o final do ano tende muitas vezes a ser menos doloroso do que outros finais? Porque você trouxe a questão, né, Sumo, da humanidade compartilhada. A gente está junto, né? Não querendo ser egoísta, né? Mas se tivesse mais pessoas morrendo comigo quando eu morrer, talvez seja mais tranquilo, sabe? Dá a mão e vamos juntos, sabe? Ou se eu trabalhar numa empresa e todo mundo for mandado embora no mesmo dia, será que não dói um pouco menos do que se só eu for mandado embora? Né? E aqui a gente traz aquele conceito que é tão caro, né, para nós professores de mindfulness, né, quando a gente pensa na autocompaixão, que é o senso de humanidade compartilhada, né? Quando eu lembro que eu não estou só, isso me acalenta o coração. Estamos juntos, né? Agora, quando parece que sou só eu, parece que o mundo está contra mim, né? E é claro que, poxa, a gente tem que entender também que o final de um ano, emocionalmente falando, ele é muito mais leve do que o final, a morte de alguém, ou a perda, ou o término de um relacionamento, ou o ser mandado embora, né? Mas quando a gente amplia os ciclos, talvez seja interessante isso que, quando eu lembro que não é o mundo que está contra mim, talvez fique um pouco mais leve, né? Trazendo essa sua fala, né? Não sou só eu que sou aposentado, não sou só eu que perco, que termino um relacionamento, né? Talvez essa coragem para tocar o final do ciclo, né? E aí poder ir partir para mudanças ou recomeços, porque a verdade a gente está dando tchau o tempo todo, né? Uma vez eu li, não lembro qual tradição, ou o que eu estava lendo direito, né? Mas era alguma coisa a ver sobre espiritualidade, e estava falando que eles estavam afirmando que a vida é um intenso preparo para o último adeus, que é o nosso adeus para a vida. Porque o tempo todo a gente está dando tchau. A gente já teve que dar tchau para a infância, sabe? Teve que dar tchau. Você sabe, esse negócio de dar tchau é engraçado, porque eu sou o primeiro filho, primeiro neto, primeiro primo, primeiro tudo. Então, até uma certa idade, eu era paparicado no nível máximo pelos meus tios, né? Eu ia visitar os meus parentes em Santos, eu sabia que ia ter um presente para mim. E chegou uma hora que não tinha mais. Por quê? Porque tinha outros primos, sabe? E ali foi um término, acabou, não tenho mais aquilo. Acho que foi um dos primeiros, sabe, términos de dor, mas a gente deixa a infância, a gente deixa a adolescência, a gente deixa a juventude, né? E eu acho que a gente está com o olhar correto, na verdade, esse fim de ano, o fim de ciclo está acontecendo o tempo todo. E se a gente tiver coragem para tocar ele, talvez isso nos prepare para o último adeus, que é o nosso próprio adeus. Porque se não for isso, qual é a nossa outra alternativa? Sofrer muito. É que eu fiquei pensando, né, assim, eu achei bonito o Sumo falar, né, dessa questão, vivemos tudo isso juntos, né? Eu acho que essa consciência não está tão presente, assim, eu não acho que as pessoas têm isso, sabe? Sumo. E eu falo até por mim, nem sempre eu penso assim, nossa, né? Eu e a Terra inteira concluímos um ciclo juntos, né? Eu acho que é lindo a gente ter consciência disso, assim. É claro que na hora que a gente vai vendo os fogos lá, enfim, você se lembra disso, mas eu me questiono se esse senso de que, estamos juntos, assim, ele está muito presente, né? Nesse sentido, assim. E por isso que eu não sei se isso reduziria tanto o sofrimento, assim, quanto o que o Marcelo trouxe. Eu acho que, certamente, se a gente tem essa consciência, com certeza o sofrimento seria menor, mas eu acho que a gente não está muito consciente disso na maior parte do tempo. Então, eu não sei se é isso que faz esse ciclo ser menos sofrido, assim, né? Mas, se a Mas gente será que a parar gente para sofre pensar, pelo final de ano?
Ué, uma Será que há pessoa que está sofrimento? colocando metas e consegue, fica olhando tudo que ela não conseguiu realizar, eu acho que essa pessoa sofre, Um né? senso de Assim, inadequação, talvez. sim, e de achar que não deu conta, de mais uma coisa que eu não Pode ser o consegui. contrário, né? Também assim, nossa, vou me livrar desse ano, porque esse ano não deu Isso é nada muito certo. comum, né? Na Nossa, pandemia acontecia isso. A fala das pessoas era essa, né? Tipo, não, não, chega esse ano, né? Chega, né? Deixa para lá, vamos esquecer esse ano, né? Mas, eu estava falando, Viviane, desculpa. Não, e aí eu fiquei pensando, será que todas essas outras coisas que você trouxe depois também não estão presentes o tempo todo? É que eu acho que a questão, assim, todo momento tem gente deixando a infância, tem gente perdendo alguém, tem gente terminando um relacionamento, mas assim, igualmente a gente não está consciente disso, porque eu acho que o problema aqui é a gente está a maior parte do tempo muito ensimesmado, assim, a gente está dentro das nossas cabeças e não percebe isso, esse é o problema, eu acho, né? E Então, por isso que talvez eu acho que a deveríamos gente fazer um sofre. esforço. Sim, com certeza. Porque eu acho que isso reduz o sofrimento, certamente, né? Você tomar consciência, igual o Sussumo falou, dá vontade de a gente sorrir só de ouvir ele falando, né? Nossa, a Terra inteira concluiu um ciclo junto, vivemos isso. Então, assim, eu acho que isso dá um senso de que, eu sou parte de alguma coisa, né? Mas a gente não treina a nossa mente para isso, assim. Tô dizendo assim, quando eu falo a gente, é a maior parte das pessoas, assim. A gente fica dentro da nossa cabeça e acha que eu não concluí minhas metas, ou sei lá, eu não atingi as metas profissionais que eu queria atingir, não perdi não sei quantos quilos que eu queria perder e agora não tem mais chance porque o ano acabou. Então, assim, isso traz bastante sofrimento, apesar da gente saber que parece que não é tão grande o sofrimento como perder alguém, mas para algumas pessoas é. Então, assim, né, a gente estava lá no encontro medita junto, né? Uma pessoa estava falando que ela tá sofrendo, e aí foi fazer a meditação, ela se lembra disso, vem a ansiedade, e se emociona, né? Então, tem pessoas que, dependendo do que elas estão vivendo, isso é muito sofrido, né? Sabe uma coisa que acontece muito, né? E você deve perceber isso também na clínica, Vivian? As pessoas terem uma fala do tipo, mas eu já tenho 30 e poucos anos. Mas já estou com 25 anos, não dá para fazer determinadas coisas. Mas não, sabe, um senso de que o tempo passou, Uhum. né? Isso é um pouco assustador, pensando que a gente vai chegar nos 100 anos, muito provavelmente, né? Se não acontecer nada muito, 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 muito grave. Então, talvez a gente possa frisar o primeiro ponto aqui do nosso encontro de hoje, que é lembre-se que você não está só, né? Para qualquer final de ciclo, para qualquer Uhum. término. Né? Vocês conhecem aquela história da semente de mostarda de Buda? Eu já Acho que falei para vocês assim. vale contar, essa história é A muito gente tem que tomar bacana. cuidado, porque como é a gente que faz o chá com prosa, a gente tem que ver se a gente já não falou algumas coisas. Eu sou campeão em repetir coisas, sabe? Até porque a gente não sabe se a gente já falou aqui. Mas é o aquela história, aprendizado né? Que acontece pela repetição, não tem problema, né? é verdade, a gente aprende assim, né? Então, tipo, se você já ouviu isso, vale a pena ouvir de novo. Mas é aquela história, né? Que uma mãe chega com uma criança morta nos braços, né? Para Buda, e ela chega e pede, olha, por favor, você que é tão sábio, você que sabe tudo, você que transcendeu o sofrimento humano, por favor, traga meu filho de volta para a vida, né? E a mãe segurando a criança morta nos braços. E a história diz que Buda virou para ela e falou assim: sim, eu posso trazer, mas primeiro você vai ter que fazer uma coisa. Aí a mulher fala: qualquer coisa. Aí Buda fala assim: eu quero que você vá, procure, né? Eu quero que você me traga semente de mostarda, né? E uma coisa interessante para a gente que aqui é ocidental a gente não sabe, mas semente de mostarda é algo que vai ter em todas as casas asiáticas, né? É um condimento muito, muito comum. Aí Buda fala: eu quero que você me traga semente de mostarda, mas tem que ser de uma casa que nunca ninguém morreu, né? Que nunca ninguém morreu. E a mulher fala: tá bom. E ela sai. Então, né, ela começa a procurar no vilarejo, bate numa porta. Por favor, você tem semente de mostarda? É muito importante. A pessoa fala: sim, claro, posso trazer. Daí ela pergunta: mas já morreu alguém aqui? Sim, o meu irmão morreu na guerra, ele foi, eu nunca mais vi, não tive nem chance de me despedir. Daí ela: não, então não precisa. Daí ela sai correndo e bate numa outra.
Você tem? Tenho, mas já morreu alguém aqui? Sim, o meu pai. Poxa, sinto tanta saudade dele, porque a gente podia fazer isso, a gente fazia aquilo, e ele era uma pessoa tão incrível que todo mundo gostou. Não, 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 tá bom, obrigado. Aí ela corre, você tem semente de mostarda, mas já morreu alguém? Ah, já morreu, sim. A minha filha morreu quando era adolescente, caiu do cavalo e etc. E ela ficou sofrendo durante muito tempo, e eu fiquei lá tentando, sonhando, torcendo e rezando para que ela ficasse viva, e no final ela não aguentou o ferimento. E aí, depois de passar o dia inteiro procurando e ouvindo histórias de dor, histórias de despedida, histórias de muito sofrimento, a mulher ela volta no final do dia para Buda, agradece, pega a criança e vai velá-la, e vai enterrá-la, né? No caso, cremá-la. Né? Então, essa coisa do tipo, a gente, foi como a Vivian falou, a gente fica muito dentro do nosso mundo e esquece de ampliar. E quando a gente esquece de ampliar, a gente tem a sensação de que o mundo está contra a gente. Recentemente, né, eu tive um caso, né, na verdade, um colega meu estava me falando de um caso que a pessoa perdeu um ente querido e a pessoa começou a praguejar contra Deus. Porque se Deus existisse, essa pessoa que eu amo não morreria, porque ela era uma pessoa boa. Isso mostra a nossa distância para a vida e a nossa coragem de não olhar para a vida, e como isso aumenta muito o sofrimento, né? Então, talvez o segundo ponto para a gente pontuar. O primeiro, você não está sozinho, e o segundo, a gente tem que ter coragem de olhar para o que é a vida, né? Fins e recomeços. Muito boa a história, Marcelo. E eu acho que já traz várias imagens, né, de viver os ciclos, né? Eu diria que essa mãe, olhando para esse corpo do filho, ela revisita, né, tudo que ela pôde viver com esse filho, né? E de repente ela chega a agradecer, né, por tudo que viveu com esse filho. E a gente de repente pode fazer o mesmo com o próprio ano, né? E quando falar depois ela foi cremar, tal. Então existe um processo, né? Talvez até usar essa palavra ritualística, né? Meio um ritual de ciclo mesmo. O quanto é oportuno a gente parar e agradecer algumas coisas, e reverenciar e reconhecer, né? É interessante como depois, se ela não vive esse processo, vou dizer, ritual, de enxergar e de reconhecer determinadas coisas, ela vai andar com outra qualidade para a vida dela, né? Mas se ela nega o que ela sente, o que ela viveu com um filho, e ela só fica brigando, como que ela vai viver, né, daqui para frente? E acho que com a gente pode ser a mesma coisa em ciclos diferentes, não como uma despedida assim, mas como uma despedida de um ano da gente, né? Uma despedida da gente mesmo desse ano que passou. Quem fui eu, né? Com quem que eu me relacionei? Quem foi importante para mim nesse ano? O que que eu fiz de novo, né? O Chá com Prosa, talvez, até a gente recebeu essa fala, né? Foi um presente para esse ano. E para a gente também, né? E, de novo, eu fiz nesse ano. E que bom que eu fiz isso. E reconhecer isso. E celebrar isso, né? E daqui para frente, o ano que vem, nossa, eu vou com um outro ar, assim. Eu vou carregado, eu me venho nutrido, então, desse ano. E, de repente, muitas dores e desafios que eu vivi, de fato, naquele jargão, o quanto isso me fortaleceu, o quanto isso me alimentou para eu continuar caminhando, né? Mas acho que esse momento é oportuno, né? É um momento de celebrar, de reverenciar, o pessoal faz muito retrospectiva, né? Vamos fazer uma retrospectiva. Mas a gente olha para trás para olhar, acho que ter novos olhos mesmo, renovados por esse ano, para caminhar à frente, né? Será que não pode ser também, se somos tipo celebrar, olhar,
reverenciar, mas também, às vezes, velar, Sim. sabe? Porque o velar, ele é um processo importante. Velar é uma despedida, né? Né? Tá me faltando outra palavra, né? Em inglês, o mourn, né? Tipo, acho que é velar mesmo, né? Tipo, quando a gente está Tem algo até velando num mais, velório. sim, tem algo até mais, vamos dizer, é num outro sentido, mas tem gente que escreve coisas que não fez muito sentido e não quer que repita, né? E quer transformar isso, né? Até queima isso, né? Num simbólico assim. Vamos queimar isso, né? De uma certa transformação. O que isso me gerou que eu ainda não digeri também, às vezes. Eu preciso transformar isso dentro de mim, né? Eu acho que é importante, né? Eu acho que isso a gente sempre vai trazer quando a gente falar sobre dor no Chá com Prosa, o acolher a dor. Dor dói. Do mesmo jeito que a água molha, dor dói, né? Então a gente não sabe em qual circunstância a pessoa está terminando o ano, né? Se em celebração, em alegria e etc., ou terminando qualquer coisa, né? Porque aqui a gente está falando de final de ciclos, né? Então, depois do coragem de olhar a vida, eu coloquei aqui como terceiro ponto, talvez seja dói. E pode doer mesmo. Ou pode ser um momento de celebração. Mas não negar o sentimento que o final do ciclo traz. Seja qual ele for. Não é errado. Não é errado. Não é errado velar quem a gente ama. Ou velar um processo. Né? Faz parte do processo. Faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento. E aí, né? Talvez seja, a partir daí, trazer o que você trouxe nesse filme. Tocar o que passou para se abrir para o novo. Eu não sei nem se tem uma ordem assim, né? Porque se eu fico pensando, Oh, igual a mas gente tá falou, tão não tem bonita a fim, ordem, Vivian. Olha lá, não ó. tem. Escuta só. Coragem para olhar a vida. Ah, Dói. Tocar e se abrir para o novo. Poxa, mas uma não, com introdução só. certeza. Eu acho que só dá para a gente olhar para o novo depois que a gente reconhece, porque enquanto a gente está negando, enquanto a gente está brigando, né, não dá. E eu acho que esse é um processo não linear, né? Eu acho, eu acho que muita gente já conhece aqueles 5 estágios lá das fases do luto, né, da Elizabeth Kubler-Ross lá. E é importante isso, porque no primeiro momento a gente vai negar mesmo, a gente não quer passar por aquilo, né? Essa história de ficar praguejando ou tentando negociar, né? Tudo isso são Barganhar. estágios. Então, assim, eu vou negar, eu não acredito que isso aconteceu, né? Eu não consigo olhar, porque é tudo dolorido. Então, assim, mesmo essa aceitação do que dói, assim, vai o tempo, né? É importante reconhecer que esse processo de negação, de praguejar, de ter raiva, né? De ficar triste com isso, de não querer sentir isso, tudo isso vai acontecer antes até talvez de eu aceitar. E esse não é um processo linear, né? Eu vou e volto muitas vezes nesse processo. Às vezes, sei lá, me vem uma memória ou eu lembro de alguma coisa que não foi do jeito que eu gostaria, eu posso voltar lá. Então, eu acho que esse é um processo que a gente tem que reconhecer, assim, sabe? Porque não é tão fácil assim a gente aceitar né, e seguir. Então, mas com certeza, eu acho que isso que o Sussumo trouxe, eu acho que um dos pontos que é importante, né, para esse encontro, já que você está fazendo a listinha, Marcelo, é o ponto que o Sussumo colocou lá, desse saborear, né? E eu acho que essa questão de agradecer e celebrar, deixa a nossa mente um pouco mais disponível para saborear, assim, né? Porque eu reconheço que tem coisas boas acontecendo também, por causa daquela nossa tendência sempre de olhar para o negativo, né? Então, eu acho que tem esse processo, assim, né? Nesse sentido, eu acho que uma das coisas que ajuda muito, que não é útil para a gente, né, é ficar na reclamação ali, porque a reclamação, ela nos prende numa coisa que eu já continuo olhando que a minha mente tem a tendência de fazer. Que é o se apegar, né, Vivian? Sim. Que é o se apegar. Na verdade, a gente só pode se abrir para o novo quando a gente larga o que passou. Caso Uhum. contrário, é impossível, né? Porque a gente não vai direcionar a energia para essa coragem, para o saborear, e a gente vai ficar ali na comparação, no apego, no como deveria ser, nessa não aceitação, né? Então, eu acho que a gente pode pegar e falar que não é todo término que é igual, né, nos desfechos emocionais, psicológicos que ele traz, mas todo recomeço, toda mudança, ela pede a coragem de eu largar aquilo que passou, né? Eu Uhum. lembrei lá da pirâmide das necessidades
emocionais, que é algo bem novo, e uma das coisas que está lá em cima é a capacidade de resetar, de recomeçar, né? Porque a vida é um eterno recomeço, né? E para isso eu preciso largar, né? Tem aqui um tema que eu realmente quero trazer para o nosso Chá com Prosa algum dia, que é o terror da memória viva contínua na relação humana, né? Que é o que eu quero dizer com isso isso é uma coisa que ninguém discute, mas dentro de pouco tempo, com algumas passadas de dedo na tela do seu celular, você vai ver uma versão sua mais bonita, mais jovem, numa outra época, com outras pessoas, e o ser humano não foi feito para lidar com isso, né? A evolução humana ela é tão incrível, tão interessante, que naturalmente a nossa mente vai né? Vai deixando não tão nítido aquilo que passou para que a gente possa viver o novo. Isso é uma questão da evolução. A gente foi feito para esquecer, né? Foi feito para deixar para lá com o tempo, mesmo a gente podendo lembrar. Mas hoje em dia a tecnologia não vai deixar. E isso pode ser muito perigoso. Mas acho que isso aqui é um tema que eu acho que seria muito legal, um tema para um outro Chá com Prosa, porque é uma coisa que ninguém fala, mas meu palpite é que isso vai trazer muito sofrimento psicológico dentro de um curto espaço de tempo. Eu A gente acho está que conseguindo hoje, fugir, né? né? A gente coloca filtro, né? Tipo, daí fica mais ou menos que nem eu era antes. Mas, diga, Vivi. Falou, Eu acho Marcelo, que tem a ver com o capítulo lá do Black Mirror também, né? Que o cara vai rebobinando a memória, não? E não deixa passar. Esse episódio é ótimo, né? Eu acho que a gente tem que procurar, mas eu sempre falo sobre esse episódio, né? Se eu ficar lembrando o movimento, algo traumático, de novo, de novo, de novo, de maneira vívida, eu não tenho mais vida, né? Então, por pior que tenha sido o ano, por pior que tenha, a gente tem que aprender a deixar para poder ter esse... Você falou saborear, né, Vivian? A minha primeira professora de mindfulness, a Vidya Mala, que teve, né, um recomeço na vida porque ela teve um acidente grave, ela fala que quando você passa os estágios, né, do luto, o último, ela tem um outro nome, que ela chama florescer, que é se abrir para o novo, né? E ela fala, graças a eu ter perdido a minha mobilidade e viver com toda essa dor, que não é algo que eu gosto, mas que eu posso ajudar tantas pessoas no mundo a poder passar por isso, sabe? e tem É, um ponto, né, Marcelo, assim, eu acho que essa dor da perda, no caso dela, né, e em tantos outros casos que a gente vê quando a gente perde alguém, sei lá, vai doer sempre, né? Talvez mude a intensidade, igual ela, né? Provavelmente em muitos outros momentos, não é que ela não vai mais se sentir entristecida porque ela consegue florescer e trazer o benefício. Eu acho que isso é legal de normalizar, porque as pessoas acham às vezes que elas estão inadequadas, que elas não estão conseguindo deixar para trás, né? ou estar Não, então vai saudoso, né? isso, vai continuar doendo, né? Minha avó. Eu vou sempre sentir saudade da minha avó, né? Assim, não tá mais aqui. Agora, não quer dizer que eu não possa viver e ser feliz porque a minha avó faleceu e não tá mais aqui, né? Então, é aquilo que você fala, né? Às vezes uma pessoa que perde alguém perde todas as outras relações também porque ela tá presa naquilo que ela perdeu, né? Então, acho que é importante isso, naturalizar que a dor vai estar sempre presente. O luto por É. algo é algo que vai estar ali, né? Você sabe uma coisa que eu percebo muito na prática clínica? Em termos de relacionamento, por exemplo, a pessoa termina um relacionamento que não fazia mais sentido, ela tem certeza disso, e depois de um tempo, ela fica pensando assim, poxa, eu me peguei pensando na pessoa e naquilo que era legal, então isso é sinal que eu ainda amo. E que, na verdade, é um erro, né? Porque você está fazendo um recorte e as pessoas... aqui eu estou fazendo o trabalho contrário. Às vezes eu vou lembrar da dor, ou a dor vou reviver, mas quando passa, às vezes eu vou lembrar só do bom, por uma carência, ou porque eu não tenho, ou porque realmente era legal. Um relacionamento, mesmo um relacionamento que acaba, não é feito só de coisas ruins, né? E a pessoa acaba confundindo. Nossa, mas se eu me peguei lembrando de como era bacana de conversar sobre filme no cinema, é sinal que eu ainda amo. Não, né? Do mesmo jeito que lembrar que dói, que eu tenho saudade, não quer dizer que eu tive uma recaída que eu estou errado, né? Não sei se vocês conseguiram, sabe? Mas isso traz muita confusão para a cabeça das pessoas. Ah, se eu estou saudoso,
por alguém que foi embora, é sinal que eu não consegui move on, né? Não consegui deixar isso para trás. Não, não tem nada a ver, né? Vai estar lá acompanhando você do mesmo jeito que às vezes boas lembranças também vai estar, e não quer dizer que você ama porque você teve uma boa lembrança, e não quer dizer que você está errado porque você está triste, porque está com saudade de alguém. Acho que isso me lembra a sua fala também de ciclos, né? É meio cíclico. Às vezes eu fico um bom tempo sem pensar, daí vem. Fico E isso acontece, essa questão dos ciclos, eu sinto que é uma das belezas da vida, né? Já falou das fases da vida, assim, né? Mas dá para sentir num dia, né? Um dia tem um ciclo. Tem hora que o sol nasce, que tá pino, que vai entardecendo, tem a madrugada, tudo tem um ciclo. E daí, só que parece que a gente, acho que é o famoso entrar no automático, e a gente não valoriza os ciclos, né? E daí eu trago novamente a ideia de, eu diria, cerimônia, de ritual. Hoje em dia está na moda até, né? Acho que nos comportamentos saudáveis, aí qual que é o seu ritual matinal, né? Então, a gente pode ter rituais, num dia, a gente pode ter num ano, pode ter nas estações do ano, né? Pode ter em momentos da família, em momentos de casal. A gente faz aniversário de casamento, né? Ou de namoro, né? Tem ciclos. E eu diria que a humanidade, a cultura humana, antes, talvez essas cerimônias, onde a gente celebrava os ciclos, estavam mais presentes. E hoje, culturalmente, acaba tudo virando meio comercial ou numa valorização do individual, a gente perdeu os ciclos coletivos. E esse fim de ano, acho que o fim de ano, acho que é um dos ciclos que está mais presente na cultura atual, assim. Todo mundo, eu diria que traz uma certa atmosfera para o planeta. E é interessante, né? O planeta, de fato, inteiro viveu alguma coisa junto. E o planeta inteiro está vivendo alguma coisa, né? Um cerimonial, uma celebração, por mais inconsciente que seja. Então, aproveitar, talvez, esse momento de fim de ano para reconhecer esse ciclo, esse grande ciclo, e que isso nutra também o seu hábito ou a sua percepção de que a gente pode celebrar outros ciclos também que a gente vive na vida, né? Na nossa vida individual e pessoal, na nossa história, e os ciclos que a gente vive, de repente, até com as estações do ano, com as fases de vida, né? Com as fases da Lua. Tem gente que valoriza tanto a Lua, e a Lua é fabulosa, né? Nos ciclos, ela é preciosa, de 28 dias, né? O ciclo menstrual da mulher tem agendas que fazem todo um trabalho. E isso, junto com a Lua, tem também homens que vão se auto-percebendo nesses ciclos na relação consigo mesmo. Então, tem ciclos, tem um trabalho até bacana, né? De ciclos da vida, o ciclo biológico do corpo diante da data de nascimento, o ciclo físico, mental, né? Emocional, os ciclos espirituais. Então, tem fases, e tudo a vida, a natureza é cíclica, né? Eu acho que a gente reconhecer essa natureza da vida e os ciclos dessa natureza nos conecta mais com, com a própria promoção de saúde mental, porque o ritmo que a gente vive é meio antinatural às vezes, né? A velocidade das coisas
o nosso aparato biológico não acompanhou o estilo de vida que a gente vive, talvez. E ao reconhecer e se reconectar com esses ciclos da natureza, parece que a gente sintoniza com outra coisa, assim, mais interna, mais sincera, né? Mais natural. Sabe, Cícero, te ouvindo, né, sobre esses ciclos coletivos, né, e como a nossa espécie cultivava, né, e pontuava de maneira presente nas sociedades, né, principalmente as sociedades mais antigas. E hoje o único meio ciclo coletivo que a gente tem parece que é o final do ano, as festas, né? Mas realmente nas sociedades tribais ou mais antigas existia o olhar, né? Tipo o rito de passagem, né? Eram pontuados. E uma coisa que eu acho que me chamou a atenção na sua fala e que eu acho que realmente é bastante incrível nesse ponto é que ao olhar os ciclos, ele me prepara psicologicamente para ter coragem de tocar esse tchau, Sim. sabe? Né? Então, se a gente for pegar a morte que é uma dor enorme, né? A perda de alguém, geograficamente, culturalmente, não se vive a morte da mesma maneira no globo terrestre como humano. Então, o sofrer a morte, ele não é algo inerente da espécie. Ele é como a espécie se relaciona. Então, se a gente for pegar os antigos vikings, morrer em batalha era a melhor maneira de se morrer e se morria de uma maneira orgulhosa, Ué, hoje tem né? os homem-bomba também que acreditam Também, nisso, né? exato. E é um orgulho para a família. Então, né, seria a maior honraria você perder o seu filho, porque o seu filho estava em batalha ou ele estava cuidando da sua fé. Ou, se a gente for pegar como os mexicanos lidam com, né, o Dia de los Muertos, que essa é uma festa que eu gostaria, eu quero muito poder vivenciar algum dia, né? Se alguém quiser me dar uma passagem para o México com tudo, depois eu conto como foi. Mas eu gosto de cultura, deve ser algo espetacular de perceber, e aquela ideia de que a pessoa só morre, na verdade, quando ninguém mais lembra dela, né? E sabe, a gente devia fazer um encontro sobre os desenhos da Pixar, pessoal, porque tem muita coisa para a gente falar, é muito legal. Mas assim, né, quem não assistiu, assista aí Viva, né? A Vida é uma Festa, é muito legal. E conta um pouco isso. Mas o que eu quero dizer aqui, voltando para o ponto, é que quando se pontuava de maneira corajosa e presente na vida o fim dos ciclos, nós tendíamos a sofrer menos psicologicamente, E né? Então, tínhamos uma abordagem coletiva também, né? A ah, gente não estava sozinho. A gente se conectava exatamente. com algo maior que a gente mesmo. É. Não sou só eu. Estamos juntos. Vivemos E a ciclo. gente perdeu essa variabilidade de atividades mesmo, que a gente até falou no episódio da felicidade, né, Sussumo, que você trouxe a importância dessa variabilidade das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, além da gente ter perdido a coletividade, né, assim, de não ter tantos esses ciclos celebrados, especialmente agora pós-pandemia, as pessoas estão menos, estão se encontrando menos também, né? Então, assim, a gente fica muito preso no que você está fazendo ali dentro da sua vida. Então, isso alimenta demais aquela ilusão de controle que a gente tem, assim, de que porque aí, se as coisas dão certo, eu sou o máximo, né? Eu que consegui fazer tudo, né? É o que os livros de autoajuda, né? Enfim, algumas abordagens motivacionais fazem com que a gente acredite, né? De que, nossa, se você se planejar e fizer, você é capaz, né? Mas, só que aí quando dá errado, também você é o único culpado, né? Então, esse é um ponto que eu acho que também traz bastante sofrimento, assim. Porque como a gente perdeu essa variabilidade e a coletividade, você fica muito preso ali só naquilo que você está no que você está vendo de fato, né? E se a realidade é composta por isso, pelo que você está vendo, né? Como já diria o William James, a gente fica preso naquilo que eu criei, né? No que eu consigo visualizar, assim. Então, e é um sofrimento legítimo, né? Porque a pessoa não consegue sair desse lugar, assim. Sabe, pessoal, eu queria convidá-los para a gente mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa. Mas antes de mudar um pouco o rumo da nossa prosa,
talvez a gente possa pegar e fechar, talvez, essa listinha que a gente pegou e colocou, né? Talvez não de uma ordem, né? Mas lembrar que você não está só. Seja lá, né? Lembrar que você não está só. Qualquer coisa que possa estar acontecendo com você, o ciclo que está acabando, não está acabando só para você. Ou não acabou só com, né? O céu não é o único. Então, essa coragem de olhar a vida e lembrar que dói, mas dói, pode ser prazeroso, pode ser o sentimento que estiver aí. Não é errado, né? Não é errado. E ao tocar tudo isso com coragem, a gente pode se abrir para um novo e, de repente, saborear, ou até ter a coragem de velar, né? Mas eu acho que o esforço, ele começa antes, como eu começo a olhar para a vida e não fugir de determinadas questões da vida, né? Só dessa maneira que a gente vai se transformar mais psicologicamente eficiente para lidar com os ciclos. Mas assim, pessoal, eu gostaria de perguntar para vocês, né, e talvez a gente levar para esse lado a nossa prosa, porque todo final do ciclo é um recomeço, né? E tem um ano começando aí, não importa se é o ano, não importa se é o seu novo estado é, 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 de profissão ou matrimonial, seja lá o que for, né? E aí? O que faz com o recomeço? Primeiro, eu acho que fica claro, né? Se a gente não tiver coragem para deixar passar, é impossível a gente começar, né? Aqui entra o ponto de aceitação. Mesmo uma pessoa, quando perde as pernas, se ela, de alguma maneira, mesmo com dor, não largar a vida dela de andante, é impossível ela começar uma nova vida. É impossível, né? Um pouco só um detalhe, né, desse revisitar o que foi vivido, porque é interessante a gente olhar em perspectiva, né? É interessante como a distância de um fato, a gente ganha perspectiva mesmo, né, sobre esse fato. Então, quando a gente estava vivendo lá no começo do ano, quem sabe, alguma coisa assim, a gente não conseguia enxergar de forma diferente aquilo que a gente estava vivendo. E quando, com o passar do tempo, agora no final do ano, eu olho para aquilo e enxergo diferente, quem sabe? Ou eu me colo de novo e começo a remoer, né, a reclamar, mas quem sabe essa distância temporal facilita a gente enxergar de forma mais ampla. Talvez até trazer um significado diferente do que eu tinha quando eu estava aqui, né? E daí qual é o significado que isso traz nesse momento aqui, agora? Para daí eu poder trazer isso que eu vivi e trazer cada coisa e trazer comigo e me virar e que isso me fortalece aqui. E agora? A partir de agora, né? O que eu faço? Né? Acho que essa é só um adendo aí, um complemento dessa força que o que eu vivi ah, me prepara, talvez, para viver a partir de hoje. Né? E o que eu faço? O que eu quero agora, né? Essa é a pergunta que fica. Qual é a minha responsabilidade agora das minhas escolhas, das minhas intenções, das minhas esperanças? Né? Eu... E diga, Sussumi. Não, pode ir. Não, não, vai lá, Sussumi, achei que você tinha terminado. Não, uma coisa é falar, né? Outra coisa é fazer isso, é viver isso, né? E às vezes no fim de ano é um agito, né? Não, vamos aproveitar. Às vezes a gente está mais voltado para parece que é soltar as frangas, né? Dar uma espairecida, né? A gente precisa fazer qualquer coisa. E não se esforçar para reconhecer, não, mas de novo eu vou viver isso, né? Mas para mim é um pouco assim, hoje é como colocar em ordem um pouquinho o que foi vivido, né? É quase como um armário, né? Abarrotado de roupa, daí tá meio um monte de coisa bagunçada, né? E acho que essa é uma metáfora boa, né? De assim, será que tem coisa aqui que eu não vou usar mais? Eu posso me soltar e me desapegar e ter uma ordem para começar esse ano, né?
Isso, o armário é uma metáfora, mas são experiências dentro da gente também. E a gente pode começar pelo armário mesmo, né? Isso pode beneficiar muita gente, que pode usufruir disso que está parado, de repente, há mais de um ano. Ô, Sussuma, eu lembrei, não sei se vocês já viram falar daquela Marie Kondo, aquela organizadora. Gente, é sensacional. Você me lembrou, Sussuma, que é isso, né? O método dela é tão interessante que eu já fiz aqui em casa muitas vezes. Eu achei que, falei assim, assim, meio ridículo isso, né? Porque ela fala assim, você vai arrumar seu armário, então você tem que tirar todas as suas roupas, todas. Não pode deixar nenhuma dentro do armário. Você tem que tirar todas e pôr em cima da sua cama. E aí você vai pegando uma por uma e vai vendo se aquilo te traz ou não alegria. Se você sente alegria com aquela roupa, você vai manter. Se você não sente alegria, você vai deixar. Aí eu falava, tá, lá vem esse papo de sentir, né? Mas é muito interessante, assim, porque não é que aquela coisa, você vai sentir uma... Só que, assim, você sabe o que que te move e o que que não move mais, né? Então, eu acho que é um método que eu achei que valia a pena lembrar, assim, que é isso, Eu assim, faço nesse processo. exatamente isso. Depois que eu vi ela, né, e recomendo, tem no Netflix, né, a Nossa, é série dela, maravilhoso. funciona muito, sabe, para deixar as coisas passarem, né? O que eu acho difícil dentro do ponto de vista comportamental e quem eu sou é que muitas vezes é muito difícil fazer isso sem uma ajuda profissional, porque a roupa eu consigo pôr por fora e eu olho aquele aspecto, Sim, né? E quando a gente está falando na nossa relação com o mundo, às vezes é dúbio, né? Difuso, não claro, né? E às vezes uma ajuda profissional, né? Aqui eu até acho que linhas esotéricas e etc. ajuda, porque faz com que a pessoa ela se abra para algumas coisas, sabe? Tem um componente terapêutico aqui, mesmo que às vezes eu não concorde com o que está por trás, ou seja lá o que for, mas a própria religião e por aí vai. Tem muitas coisas no mundo que ajudam a pessoa a fazer isso, eu acho que né? o ponto principal é isso, é permitir tirar tudo, né? É um pouco disso, de tirar e olhar, porque às vezes vai ser aquele monte ali que você acha que você vai ser engolido, né? E emocionalmente também, né? Por isso que, com certeza, a ajuda profissional em alguns momentos, né? Quando a gente está falando de emoções ou de coisas que eu vivi, pode ser muito intenso, né? Mas é preciso olhar para isso. Isso tem a ver com aquilo que você falou. Ah, dói mesmo, dói. Imagina se olhar para aquele monte de coisa, né? Essa responsabilidade que o Sumo falou que aconteceu aqui, isso talvez eu não precise, eu quero deixar. Mas Mas sabe, também né? tem um ponto, né, de como que a gente se trata nesse caminho, assim. É isso Porque que eu a falo. gente olha para isso como se fosse assim, nossa, olha o tanto de coisa ruim que está aqui, né? Mas olha a minha coragem, se eu olhar pela perspectiva, olha a minha coragem de olhar para isso, assim, tudo é uma questão de perspectiva, né? Não, e também, né, Vivian, é extremamente importante para fazer esse exercício eu me ver como um ser aprendente, Sim. como um ser em desenvolvimento, um ser falho, um ser que está... Porque, caso contrário, ao olhar, eu não vou olhar o que eu posso fazer, e sim o que eu já devia ter feito ou o que eu não deveria deixar ter acontecido. Que é o Uhum. maior erro que acontece com pessoas, por exemplo, que estão acima do peso ou que não gostariam de ter feito determinadas coisas ou que falharam, sabe? E largar esse componente, essa carga para trás, envolve eu acolher o ser em desenvolvimento que eu sou. E aqui eu deixo aquela frase que é uma das frases que me guiam na vida, do João Paulo II, que é um homem santo é um pecador que jamais desistiu, Uhum. né? Um homem santo é um pecador que jamais desistiu, porque eu preciso encarar que sim, eu tenho tralhas, eu tenho um monte de coisa, eu fiz para poder ter uma ação efetiva na direção daquilo que faz sentido para mim. Sem essa autocompaixão, sem essa autoamabilidade e esse respeito por ser humano em desenvolvimento, é impossível chegar em qualquer lugar, Um se abrir para o ponto novo. aí, né, que é importante, é que assim, às vezes quando a gente fala isso, a pessoa acha que é não reconhecer o erro. Não é sobre isso, né? Eu acho que é reconhecer que a gente errou mesmo, que não era. Só que assim, a gente fica preso ali, ou na reclamação pelo que não deu certo, ou no julgamento, né? E aí não é útil para a gente. Então, assim, aí eu acho que assumir essa responsabilidade do que eu quero cultivar a partir daqui, né? Tá, infelizmente isso tudo aconteceu e eu não queria que fosse assim, mas como eu posso me tratar de forma que vai ser mais útil para eu cultivar o que eu quero agora, né? Eu acho que isso é muito importante para os recomeços, assim. Tem uma outra coisa, né, Vivian, que eu acho que é importante também,
né? Eu acho que isso que você trouxe é primordial para o recomeço. E a outra é que a vida não é sobre conquistar ou chegar em algum lugar, porque senão isso vai fazer seu nível de ansiedade aumentar demais e você não vai levar em consideração que nem tudo está na sua mão. E não está. Você não consegue controlar algumas variáveis. Então, o que te resta é a sinceridade de coração, que eu chamo. Tentar fazer o meu melhor na direção daquilo que me faz sentido e o resto é com a vida, né? Porque se eu agir em cima de que o ano que vem eu vou realmente fazer isso, 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 aqui a gente já vai colocar, vai tirar a flexibilidade que é tão importante, flexibilidade psicológica, social, né, que é tão importante para que eu consiga me desenvolver. Porque todo o processo de crescimento e desenvolvimento, ele não é linear, ele é cíclico, né? Envolve tentativas e erros, né? Uma coisa simples, por exemplo, como, sei lá, conseguir colocar na minha rotina a meditação. Você vai tentar um horário, você vai tentar outro, vai ter uma recaída emocional porque você ficou triste por alguma coisa, você vai largar. É um grande processo, né? Então, respeitar que a minha intenção tem que ser sincera, firme e com muito empenho, sabe? Com diligência, mas entender que não está só na minha mão, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante. Acho que eu complemento com um grande desafio, né? Eu sempre, por muitos anos, acreditei que o melhor ato de compaixão é a gente se desenvolver pessoalmente, individualmente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente coloca essa vontade, né? Essa perspectiva de eu querer me desenvolver, não é só para mim, né? É um querer se desenvolver para algo maior que eu mesmo, né? Que isso possa, acho que de fato florescer e como uma flor que oferece o seu perfume, beneficia a todos em volta, assim, né? Então, eu sinto que essa conexão com você, consigo mesmo, com seu desenvolvimento, ligado ao algo maior que te envolve na vida como um todo, né? Acho que essa conexão é muito importante, muito bacana. Até para poder repousar um pouco nessa reciprocidade, né, Sussum? Porque eu acho que isso, assim, da gente para pensar, né, nessa interdependência mesmo. A nossa vida depende enfim, de inúmeras pessoas, seres e recursos, né? Então, e aí não é para a gente se dissolver ali no meio e achar que, então não adianta eu fazer nada. Mas assim, eu também posso repousar um pouco nessa rede, né, de conexão e ao mesmo tempo ver qual é o meu papel nesse lugar também, né, que eu também posso contribuir. Às vezes, hoje uma paciente me mandou, né, uma mensagem com alguns feedbacks que ela recebeu de um projeto que ela estava com medo de fazer e tudo, e que eu falei, né, eu tinha falado com ela. Ela, porque tem tanta vulnerabilidade, eu sou muita dificuldade. Eu falei assim, mas é justamente isso que vai te conectar com os seus participantes, né, com as pessoas ali. E aí ela falou assim que isso ficou na cabeça dela e ela veio me agradecer hoje, né? Então eu acho que é isso, assim, às vezes a gente acha que não tem muito que a gente possa fazer nesse sentido, né, de contribuir. E a gente deixa de dar aquilo que a gente tem, achando que aquilo é muito pouco. Então acho que às vezes é justamente as pessoas perceberem que você está dando o que você acha que é pouco que vai, né, vai fazer com que você contribua, assim. Então, acho que esse processo é muito interessante, assim, né? Nos conecta também. Acho que o ponto, né, em comum de todo o nosso encontro hoje foi a conexão, né? A conexão naquilo que está presente na humanidade, naquilo que está presente enquanto ser social, naquilo que está presente enquanto família, enquanto, né, ciclos, natureza. Acho que aqui tem e sonhos, né, medos, saudades ou anseios. Acho que esse é o ponto que conecta tudo que a gente pegou e falou aqui, né? Uhum. Então, acho que lembrar que a gente não está só e que todo sentimento que surge disso, ele é genuíno. E quanto mais eu tiver coragem de tocar isso, mais vai deixar simples.
Mas o simples não quer dizer não sentimento, né? Indolor, não necessariamente. Né? Então, eu acho que desse ponto de vista para daqui para frente, né, pessoal, essa questão da autocompaixão, do entendimento, do acolhimento, né, da coragem de se tocar o que é, né? Eu acho que vocês concordam comigo que até a ciência tem trazido isso, que um dos processos, uma das demonstrações mais corajosas que o ser humano pode ter é tocar a vulnerabilidade. E isso faz com que ele chegue mais longe, né? Então, eu acho que é isso, né, pessoal? Chegou a hora É de um tema. encerrar esse ciclo. Exato, isso que eu ia falar, né? Eu ia fazer o mesmo trocadilho, né? Na verdade, eu ia falar que esse ciclo parece que não tem fim, né? Porque esse aqui é um processo, né, enorme Mas eu acho que fica legal se as pessoas coloquem aí no comentário, né, como é esse tema, né? Como é sentir isso. E também, se quiser que a gente fale sobre algumas coisas, né? Coloque aí, né? Os comentários são muito bacanas, a gente sempre lê e tem sido um grande prazer isso. Então, de novo, queria agradecer a Vivian e o Susumo por estar aqui, por esse bate-papo, que a gente começa, a gente não sabe para que lado vai, mas sempre é muito interessante, né? Essa super troca. Queria agradecer as pessoas que estão assistindo, né? Estão lá falando, olha, eu gostei mais desse, eu gostei mais daquele. Então, isso é muito, muito, muito legal. Então, se você gostou, não esquece de dar o joinha aí, curte aí, sabe? Segue o canal, se puder, compartilhe. Talvez esse encontro aqui pode ser muito útil para quem está dentro de um processo doloroso, por exemplo, de fim, né? Então, lembre a pessoa que ela não está só. Acho que é isso. Obrigado. E Para se quem está você vendo esse está vídeo assistindo agora... pelo... É isso, Marcelo, se você está assistindo, ouvindo, né, pelo Spotify, lembra de classificar também o nosso programa, né? Nos ajuda bastante também. Isso pode ajudar o nosso trabalho a chegar em mais pessoas. E se você viu isso agora, em dezembro de 2022, boas festas para você, que você tenha um ótimo ano de 2023 e dentro desse grande ciclo aí, estamos super juntos. Um Valeu, abraço, pessoal. pessoal. Até mais. Como você celebra os ciclos, né? E vamos celebrar, o planeta está dando mais uma volta em volta do Sol. Vou lembrar, Sussuma. Um Mas você beijo, sabe que gente. em 2 de janeiro ele também completou um ano dessa volta, né? Todo dia ele está dando a mesma volta. Aham. Em volta de si. Brincadeira. Falou. Até, Valeu, pessoal. Até pessoal. Tchau, mais. tchau.